Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal Doida Dev Eficiente. O episódio de hoje é um episódio especial. Eu estou no meio do preparo, da gravação da próxima jornada do Dev e da Dev Eficiente, né? Vão ter vários materiais de suporte falando sobre design de código e por aí vai. E eu estou aqui para te dar um spoiler, porque eu pensei, eu estou gravando múltiplos materiais de suporte, né, para a pessoa poder fazer o desafio e tudo mais. E se eu já for liberando algum desses vídeos com algumas técnicas de código que eu considero interessantes para a própria galera e me dando feedback aqui no canal, né, e falando para ver se achou bom, se achou ruim e tal. Então, é basicamente isso o vídeo de hoje. Eu estou fazendo aqui a introdução, já vai trocar aqui a tela, né, para o outro Alberto aqui, né, programando, falando sobre uma técnica de código em específico. E eu espero que seja útil para você. Se você gostou ou se você não gostou, né, deixa o seu comentário aqui, comentário construtivo e tal, sempre de forma educada, que eu vou adorar responder. Aproveita o material e eu espero que seja útil para você. Tchau! Agora eu quero contar para você um pattern que eu derivei em função da explicação que eu dei sobre classes inteligentes e classes não inteligentes e limites de carga intrínseca para para cada tipo de classe aí. Então, o primeiro pattern que eu quero contar para você é um que eu chamo de controller 100% coeso. O que é que isso significa, né? É importante a gente demarcar aqui. Eu vou mostrar. Coesão significa o quanto dos atributos você está usando em cada um dos métodos que você tem na sua classe. Eu já vou mostrar o código, né? Mas, por exemplo, se você tem uma classe que tem 3 atributos, nome, e-mail e endereço, aquela classe, para ser considerada 100% coesa, independente da métrica de coesão que vai ser utilizada, existem várias métricas de coesão que foram pesquisadas, mas todas elas convergem para uma coisa. Se eu tenho uma classe que tem 3 atributos, cada um dos métodos da minha classe deveria fazer uso dos 3 atributos. Isso é uma classe 100% coesa. Beleza? Independente da métrica que você utilize, se você tem os atributos sendo utilizados por cada um dos métodos, quer dizer que você tem um índice de coesão, um coeficiente de coesão altíssimo. E se todo mundo for utilizado sempre, quer dizer que ele é 100%. Então, vou dar um exemplo aqui para você. Deixa eu voltar aqui para a tela aqui. Então, olha só. Imagina que a gente vem aqui e eu vou abrir aqui a classe restaurante. A classe restaurante tem 3 atributos. Beleza? Então, aqui eu vou fazer a conta, aqui uma conta de coesão bem considerando as métricas de coesão. Então, a gente tem aqui, né, um construtor com argumentos, ou sem argumentos aqui é obrigatório, eu não vou contar. No construtor com argumentos, a gente trabalha com o nome e com o tipo de pagamento. Então, dado que a gente tem ID, nome e tipo de pagamento, a gente usou 2 de 3. E aqui no método aceita, a gente usou 1 de 3. Então, né, você tem um método que está 66% coeso, porque usa 2 de 3, e um método que a gente pode falar que está 33% coeso aí. E aí você poderia fazer uma conta, né, uma média de coesão, por exemplo, algo do gênero, beleza? Uma coisa que a gente poderia até, né, brincar de derivar é que esse ID, a gente pode nem contar aqui como atributo em si, porque ele só existe para mapear o ID do banco de dados, né? Mas enfim. Mas é assim que a gente contaria a coesão, beleza? Então, a coisa é, a classe com estado inteligente, ela dificilmente é 100% coesa. E eu não acho que você deve buscar isso, senão você vai ficar muito doido ou muito doida. Porque, naturalmente, aqui você tem estados que são utilizados em função, né, de cada um dos métodos que vão aparecendo dentro do restaurante. Uma outra classe, se eu não me engano, que tem aqui é a classe que chama usuário, por exemplo, né, uma outra classe inteligente, que tem nome e tipo de pagamento. O usuário já tem aqui 2 métodos, ó. Então tem um método que chama pagamentos possíveis para um restaurante, que recebe o restaurante e possíveis restrições. E ele usa aqui, ó, um atributo dos 3 atributos que estão declarados. E aqui, ó, no método pode pagar com forma, qual que é a brincadeira? Ele chama um outro método que é público, ou seja, ele indiretamente utiliza um atributo aqui da classe usuário. Então aqui também a gente tem coesão. Mas em nenhum dos 2 casos, de novo, a gente tem, né? Nem a classe usuário, nem a classe restaurante são classes que a gente pode dizer que são 100% coesas. Beleza? Agora, se a gente for, por exemplo, aqui para a classe CRUD Places Controller. É uma classe, né? É um desafio que eu peguei
aí para fazer de uma empresa famosa do Brasil. E eu quis mostrar, né, como a gente poderia fazer um CRUD usando um controller 100% coeso. E a brincadeira disso é o que? Quer dizer que para ser 100% coeso tem que ter um método só? Claro que não. Beleza? Para ter sempre 100% coeso, como eu acabei de falar para vocês, cada método tem que utilizar todos os atributos declarados. O CRUD Places Controller, ele tem um atributo declarado que é o Entity Manager. Beleza? Pouco importa aqui, né? O que é o Entity Manager? Para quem manja de JPA, o Entity Manager para quem não manja, né? O Entity Manager é a abstração aí dentro do mundo Java, utilizando um framework, uma especificação que chama JPA, que é implementada por um framework que chama Hibernate em geral, mas ela abstrai o acesso ao banco de dados. Então, basicamente, ó, no save eu uso o manager, no update o manager está sendo usado, no list o manager está sendo usado. Relaxa com essa parte aqui da query, beleza? Lembra que que eu não divido a responsabilidade seguindo algum padrão pré-estabelecido. Eu mandei uma query direta aqui, porque esse desafio era para fazer um CRUD só, e eu podia fazer o select direto aqui, tá tudo certo, beleza? A minha divisão de responsabilidades, eu estou focado no design do código, na divisão de responsabilidade, não em usar camadas obrigatórias sem necessidade. E o delete aqui também, né? Delete, sei lá como é que fala, usa o manager, assim como o find by ID usa o manager. Ou seja, eu tenho uma classe, um controller, né, que tem 5 rotas aí mapeadas, né, para métodos, e eu estou usando o atributo Entity Manager em todos. Então ele é um controller que esse controller está 100% coeso, e esse é justamente, né, o pattern. Se você quiser manter controllers com carga cognitiva baixa, com carga intrínseca baixa, ou seja, né, com necessidade cognitiva baixa de entendimento, a minha sugestão é que seus controllers sejam 100% coesos. Quer dizer que ele só precisa ter um método? Claro que não, eu acabei de te mostrar. A brincadeira é que cada método use todos os atributos. Então, se aqui no controller tivesse um outro atributo qualquer, né? Sei lá, um publicador de eventos aqui, e aí você só quer publicar um evento, só quer, né, escrever numa fila ou num tópico quando um novo lugar é salvo. Então, beleza. Então, você viria aqui, né? Manager.persist. Perdão, não é esse que eu quero aqui. Eu quero esse daqui, né? Só um segundo. Imagina que você veio aqui, né? Criou o seu modelo. Então, aqui, né? Um new place aqui. E agora eu quero fazer assim, eventos.publica. Aqui eu misturei inglês com português, né? New place aqui, beleza? E aí você só estaria usando eventos no salvamento. Qual que era a minha sugestão? Pegar o salvar um place, né? Eu usei o place porque era assim que estava sugerido no desafio. É salvar esse place usando um outro controller. Porque desse jeito você vai limitando, né, a carga cognitiva. Por mais aqui um detalhe, né? Se você não criar um outro controller, tá tudo bem se você pensar, porque de novo a carga cognitiva continua, a carga intrínseca, perdão, né? A dificuldade de entendimento continua abaixo de 7 pontos, se você for olhar aqui. Mas, por que eu sugiro o pattern do controller 100% coeso? Porque várias vezes você tem controllers que cada método do seu controller faz uma coisa completamente diferente. E só porque de vez em quando eles compartilham uma parte do endereço, a gente quer colocar todo mundo na mesma classe. E aí, naturalmente, você vai estourar a carga intrínseca desse cara, beleza? Um outro exemplo de controller 100% coeso e com carga intrínseca, inclusive maior do que o CRUD Places Controller, é o novo pagamento controller, né? Aqui, né? Os comentários estão aqui, porque como esse código está publicado no meu GitHub, eu quis deixar qual foi minha linha de raciocínio, tudo bem? Mas deixa eu tirar aqui os comentários para isso não te atrapalhar aqui. Quando você olha para esse controller, ele também está 100% coeso, porque ele tem aqui, né, alguns atributos, mas ele tem um método só. E aí, naturalmente, né, o init, gente, aqui tem um detalhe importante, né? O init aqui é uma obrigação do String MVC para você registrar os seus validadores. Então, né, o init não conta muito bem aqui, né? Acho que assim, não conta que você está quebrando a regra do controle 100% coeso, porque você está aceitando uma restrição aí do framework, tudo bem? Mas se você for olhar, né, basicamente,
ele tem um método só e ele utiliza quase todos os atributos aqui. Se não tivesse o init, né, só para dar uma, que eu acho que é importante dar esse exemplo, né? Tirei aqui o init, tirei aqui esses validators, por exemplo. Beleza? Percebe que ele tem 3 atributos e ele tem aqui, ó, um método só que utiliza tudo. Então, é um controle 100% coeso. É importante você entender isso, porque 100% de coesão não quer dizer que você vai ter um método só. 100% de coesão quer dizer que todos os métodos usam todos os atributos. E eu sugiro que você divida os seus controllers dessa maneira. Tranquilo? E outra coisa que é legal, né? Quando você junta um controller 100% coeso, ou seja, o controller naturalmente tende a ter uma carga intrínseca mais baixa, você começa a se poupar de criar classes intermediárias como supostos domain services, porque você pode botar o fluxo, parte do fluxo ou um fluxo inteiro, dependendo da carga intrínseca, direto no seu controller e vai estar tudo bem. Acho que é importante você, né, ter aqui as técnicas de negociação, que é interessante. Eu vou até fazer um vídeo só sobre isso. Né? Alguém vai falar, mas o controller não pode ter lógica. Por quê? Por que não pode ter lógica? Porque se eu quiser trocar esse framework, e aí vai entrar, né? Mas o quão genérico é o nosso software? Qual é a nossa preocupação em relação a isso? Por que você está pensando sobre trocar? E, em geral, a pessoa não vai sair de 2, 3 porquês. Tranquilo? Mas, independente disso, é importante que você lembre que tanto você quanto ela querem fazer o melhor código possível. Então, talvez ela tenha um padrão estabelecido, que é métodos de controllers não podem ter código, e você está tentando propor um outro padrão, que é dividir a responsabilidade pelo olhar da carga cognitiva. E aí você tem uma discussão que é propositiva, dado que vocês dois querem chegar, ou vocês três querem chegar no mesmo lugar, que é a melhor versão de código possível. Beleza? Então esse é um pattern que eu queria contar para você, que eu acho interessante e que eu sugiro que você fique atento, né? Controller 100% coesas. Beleza? Era isso.